Você já ouviu falar de uma mulher que, mesmo vinda de um povo pagão, foi escolhida por Deus para fazer parte da linhagem do Messias? Hoje, eu quero te contar uma história simples, mas poderosa. A história de uma mulher chamada Ruth, alguém que enfrentou a dor, a pobreza, a perda, mas também conheceu o amor, a fé, a redenção. Essa é a história de Ruth, a mulher que Deus escolheu para mudar a história. Sente-se, respire fundo e venha comigo pelas páginas sagradas da Bíblia. Um começo triste em Moabe. Imagine um tempo em que a terra de Israel enfrentava uma terrível fome. Não era uma fome qualquer, mas uma que secava os campos, fechava as fontes e fazia os celeiros ficarem vazios. O Senhor, que sempre cuidava do seu povo, permitiu que essa prova viesse para testar a fé e a resistência daqueles que nele confiavam. Nesse tempo difícil, havia uma família que tomou uma decisão dolorosa. Elimeleque, um homem de Belém, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, viram que não tinham mais alimento suficiente para sobreviver em sua terra. Então, buscaram um lugar onde a terra fosse mais fértil, mais generosa, e foram para a terra de Moabe, um país vizinho, onde as pessoas não adoravam o Deus de Israel. Essa viagem foi uma decisão difícil, pois sair de sua terra, deixar suas raízes e morar entre pessoas que não seguiam o Deus verdadeiro era um grande risco. Mas naquele momento, a fome falava mais alto que a fé. Mas a Bíblia nos diz, em Ruth 1, 1 ao 2, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher, e seus 2 filhos. 2. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe, e ficaram ali, mas o que parecia ser uma solução, logo se tornou uma tragédia. Elimeleque, o marido e pai, morreu naquela terra estrangeira, e os 2 filhos cresceram e se casaram com mulheres locais. Uma delas era Ruth, a moabita que mudaria para sempre a história daquele povo. Mas o que parecia uma nova esperança virou dor. Pouco tempo depois, ambos os filhos também morreram. Ruth e Orfa, as 2 noras, ficaram viúvas, e Noemi se viu sozinha. 3 mulheres marcadas pela perda, abandonadas numa terra que não era sua. Noemi, com voz triste, quase sussurrando: "Volto para minha terra, para o meu povo, pois o Senhor fez pesar a minha sorte. Eu saí cheia, mas o Senhor me fez voltar vazia." Noemi sentia a solidão como uma sombra pesada sobre sua alma. Mas havia ainda uma esperança. E Noemi decidiu voltar para Belém, seu lar, sua origem, seu Deus. Ela exortou as noras a ficarem em Moabe, onde ainda tinham família e poderiam tentar recomeçar. Ruth, porém, fez a escolha que mudaria sua vida para sempre. Ruth, com firmeza e amor: "Não me obrigues a deixar-te e a voltar atrás sem ti, porque aonde quer que tu fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus." Essa foi a promessa que mudou o destino de Ruth, Noemi e de todo o povo de Israel. E assim, em meio à tristeza e à dor, nasce uma história de amor, fé e redenção que atravessará gerações. O retorno a Belém. Depois de anos vivendo em terra estrangeira, marcada pela dor da perda e pelo peso do luto, Noemi tomou uma decisão corajosa. Era hora de voltar para casa. Ela e suas noras partiram de Moabe para Belém, a pequena cidade onde tudo havia começado. Mas aquela volta não era como uma viagem alegre. Noemi sentia no coração o peso da tristeza e da desilusão. Ela mesma disse: "Não me chamem mais de Noemi, que significa agradável. Chamem-me de Mara, que significa amarga,
porque o Todo-Poderoso me fez muito amarga. Rute 1:20. No caminho, Noemi pediu às suas noras que voltassem para suas casas, pois não tinha mais nada a oferecer a elas. Ela sabia que o futuro seria difícil e não queria que elas carregassem a dor dela. Noemi, com voz triste, mas firme: voltem para casa, minhas filhas. O Senhor me deu muito, mas agora me tirou tudo. Voltem, eu insisto. Orfa, chorosa: eu vou, mas Rute, com voz firme e amorosa: não me obrigues a deixar-te ou a voltar sem ti. Onde quer que fores, irei. Onde quer que fiques, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Enquanto Orfa por fim se despediu, Rute escolheu ficar. E ali, naquele momento, uma aliança silenciosa foi feita. Não apenas entre duas mulheres, mas entre duas histórias, dois povos e um Deus que prepara caminhos mesmo na escuridão. Belém não era uma cidade grande. Era pequena, humilde, mas cheia de histórias. Era a terra dos patriarcas, a terra onde o pão nunca faltava. Pelo menos era assim que Noemi lembrava. Agora, ela e Rute voltavam para recomeçar. Mas o que as esperava lá? O campo de Boaz. Para sobreviver, Rute sabia que precisava trabalhar. Com coragem e humildade, ela foi para os campos, onde os trabalhadores colhiam o trigo que garantiria o alimento de muitos. Naquele tempo, a lei permitia que os pobres recolhessem as espigas que os ceifeiros deixassem para trás. Era uma forma de Deus prover para os mais necessitados. Mas o campo onde Rute entrou não era qualquer campo. Pertencia a um homem chamado Boaz. Boaz, curioso. Quem é aquela jovem que trabalha com tanto afinco? O servo. Ela é a moabita que veio com Noemi. Desde cedo está aqui, recolhendo espigas e trabalhando duro. Boaz, gentil. Filha, escuta-me. Não vá recolher espigas em outro campo, nem se afaste daqui. Fique junto com os meus servos. Beba da água que eles te derem e fique descansada. Rute, timidamente: obrigada, Senhor. Sua bondade é maior do que eu esperava. Boaz viu mais do que uma simples estrangeira naquele campo. Ele viu uma mulher leal, trabalhadora e cheia de fé. E ele orou para que Deus a abençoasse. Que o Senhor recompense o teu feito e que recebas do Senhor, Deus de Israel, a tua recompensa, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Rute 2:12. A estratégia de Noemi. A vida em Belém não era fácil, mas a fé de Noemi se renovava. Ela via em Rute uma força e uma coragem que surpreendiam até a si mesma. Noemi sabia que havia um caminho para que a vida delas mudasse. Um caminho que envolvia um homem chamado Boaz, aquele mesmo que tinha sido tão bondoso no campo. Noemi, com voz confiante: Rute, filha, escute com atenção. Boaz é nosso parente próximo, um homem justo e respeitado. Segundo a lei do nosso povo, existe um dever chamado resgate. Um parente pode casar-se com a viúva de um parente falecido para preservar o nome da família. Rute, curiosa: mas Noemi, e se ele não quiser? E se eu não for aceita? Noemi, com ternura: não temas, minha filha. A noite é o momento certo. Quando ele terminar de comer e estiver repousando, vá até ele, desvele os seus pés e deite-se. Será um pedido silencioso e humilde para que ele tome a responsabilidade de resgatá-la. Noemi sabia que era uma estratégia delicada e cheia de coragem. Mas também sabia que o coração de Boaz era bom e que Deus estava preparando algo grandioso. Noemi: agora vá, filha, faça tudo exatamente como lhe ensinei. Que o Senhor esteja contigo. Naquela noite, Rute agiu com humildade e fé, colocando nas mãos de Deus o seu futuro. E o que aconteceu naquela noite mudaria para sempre a vida delas. Casamento e redenção. No dia seguinte ao encontro de Rute com Boaz, uma decisão importante precisava ser tomada. Boaz foi até a porta da cidade, o lugar onde os assuntos importantes eram resolvidos, para conversar com um parente mais próximo,
o que tinha o direito primeiro de redimir os bens da família de Elimeleque. Boaz, você quer redimir os bens de Elimeleque? Comprar de volta a terra que pertencia à nossa família? O parente, sim, quero. Boaz, mas tem uma condição. Junto com os bens, vem Ruth, a moabita, esposa do falecido Malom. Se você redimir os bens, deverá também casar-se com ela para manter o nome do falecido. O parente, hesitante. Então não posso redimir para mim. Por causa dessa condição, o parente desistiu do direito de redenção. Boaz então tirou sua sandália e a entregou a ele, sinal público de que ele mesmo tomaria essa responsabilidade. Boaz, com alegria, hoje você é minha esposa e sua vida mudará para sempre. Boaz se casou com Ruth e o Senhor abençoou a união. Não demorou para que Ruth desse à luz um filho chamado Obed. Noemi, que antes se sentira vazia, agora carregava nos braços a esperança de uma nova geração. Noemi, emocionada, bendito seja o Senhor que não me deixou sem um redentor. Obed viria a ser o avô do rei Davi, e assim Ruth, a moabita, entrou para a linhagem do rei mais famoso de Israel, e muitos séculos depois para a linhagem do próprio Messias, a linhagem de reis. Da união de Ruth e Boaz, nasceu um filho chamado Obed. Obed cresceu em Belém, rodeado pelo amor e pela fé que sua mãe e seu pai cultivaram. Mais tarde, Obed teve um filho chamado Jessé. E Jessé foi o pai de um jovem pastor que mudaria para sempre a história de Israel. Davi, o filho de Jessé, foi ungido pelo profeta Samuel para ser rei. Ele não era o mais velho, nem o mais forte, mas Deus escolheu um coração segundo o seu próprio. E o que começou com a coragem e a fé de uma mulher estrangeira, Ruth, agora florescia no trono do rei Davi. E a história não termina aí. Muitos séculos depois, da mesma linhagem de Davi, nasceu um homem chamado Jesus Cristo, o Messias prometido. Ruth, a mulher moabita que escolheu a fé acima das dificuldades, tornou-se parte essencial da história da salvação. Ela nos lembra que Deus pode usar qualquer um que tenha um coração fiel para cumprir seus planos. A história de Ruth não é apenas sobre uma mulher estrangeira, viúva e simples. É sobre coragem, fé e a escolha de confiar em Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. Ruth nos mostra que não importa onde você veio, nem as dificuldades que enfrenta. O que importa é o seu coração, a sua lealdade e a sua coragem para seguir em frente. Ela foi escolhida por Deus para fazer parte de um plano maior. Um plano que culminaria na vinda do Messias, nosso Salvador. E talvez essa história seja também para você, para te lembrar que, mesmo nas noites mais escuras, a esperança pode nascer, que o amor e a fé podem mudar destinos e que Deus sempre vê aqueles que com um coração sincero buscam sua proteção. Ruth, a mulher que Deus escolheu para mudar a história, que a sua vida também seja parte dessa grande história de amor, fé e redenção. Em cada história da Bíblia, há uma mensagem que atravessa o tempo, uma mensagem de esperança, fé e amor. Ruth nos lembra que Deus usa corações dispostos, independentemente de onde venham, para realizar grandes propósitos. Que a luz dessa estrela brilhe também em sua vida e que você seja parte da história que Deus está escrevendo hoje. Ruth, a mulher que Deus escolheu para mudar a história. Se você gostou desta história, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias inspiradoras da Bíblia. Obrigado por estar conosco. Que Deus te abençoe grandemente.